Eu comecei a sentir dor há uns 7 anos atrás. Onde é que era a dor exatamente? Era na coluna, mas ela estendia a dor para as 2 pernas. É uma dor muito aguda. Ela começa no início da lombar. Eu costumava dizer que minha menstruação durava 15 dias, porque mesmo que o período de menstruação fosse menor, eu tinha dor antes da menstruação e depois. Incomoda, mexe com o humor e, dependendo da intensidade, tira até o prazer das coisas simples do dia a dia, não é verdade? Mas definitivamente nada é pior do que quando essa dor parece não ter explicação. Exames, tratamentos, até cirurgias e o sofrimento continua. Procurei o médico que me tratava na época, ele falou que não tinha solução, que eu já tomava um medicamento super forte. Quando eu atingi esse nível de dor e essas dores não iam embora, nem com os remédios mais fortes que os médicos me passaram, eu procurei um tratamento especializado. Tratamento especializado para dor. Já ouviu falar? Atende pacientes com dores crônicas, com dores nas costas, lombalgias, dores no pescoço, cervicalgias, dores de cabeça, cefaleias, dores pélvicas, por exemplo, da endometriose, e pacientes com dores oncológicas, com bastante resultado. Na prática, a novidade agora é atacar diretamente os nervos do nosso corpo que transmitem a dor. Eles recebem aplicações locais de analgésicos, anestésicos, toxina botulínica ou de correntes elétricas que bloqueiam a passagem da dor. Você tira aquela memória de dor onde o paciente estava com todos os neurônios em curto-circuito, hiperexcitados, e passa para um estado de calma. E aí, conforme essas aplicações vão sendo feitas, é como se os nervos fossem esquecendo a dor. Esquecendo a dor, exatamente. O procedimento é usado até para reduzir as dores de câncer. Dona Tereza tem um tumor nos ossos da coluna e trata com quimioterapia. Para passar a dor, ela fez uma primeira aplicação local de analgésico. O desconforto nas pernas diminuiu, mas ainda incomoda. O joelho para baixo pega muito a canela e os pés. Agora, os pés eu sinto até como se fosse uma lixa. Hoje ela vai passar por uma nova etapa. E a intenção, Dona Tereza, é depois disso voltar à vida normal. Poxa, a intenção é grande. E a gente pode acompanhar? Pode, é lógico. Então tá, vamos acompanhar. Boa sorte para a senhora, a gente se vê daqui a pouco, tá bom? O que vai ser feito aqui, doutor? Aqui vai ser feita uma radiofrequência pulsátil. A radiofrequência seria a aplicação de uma corrente de radiofrequência no nervinho que está inflamado na coluna. Então, essa corrente, na verdade, ela tem um efeito analgésico de longa duração. Então, isso significa que com um procedimento a paciente pode se beneficiar por vários meses, até alguns anos, aí, com uma analgesia, com a melhora, o alívio da dor nos membros inferiores. Esse aparelho de raio-x super moderno mostra e começa a colocar as agulhas. Quem já fez acupuntura sabe, as agulhinhas são bem parecidas. No total vão ser 6 aqui, no caso da Dona Tereza. Esse eletrodo, então, é um eletrodo bem fininho, tá? Que a gente vai pôr por dentro da agulha e que está conectado àquele aparelho. Sente alguma coisa? Um pequeno enformamento. Aonde? No dedo do pé. Excelente, maravilha. Ele atua apenas o que a gente chama de modulando a dor, ou seja, ele diminui a intensidade da dor sem alterar a função do nervo. O procedimento dura 1 hora e o resultado... Vou sair sem dor, a perna não está mais congelada, está uma maravilha. Elas que o digam. A Luana, que tem endometriose, e a Débora, que sofreu uma lesão na coluna num acidente, fizeram aplicações locais de anestésicos. Foi maravilhoso, porque meu braço, em questão de dias, parou de doer. Hoje eu posso marcar um compromisso, eu sei que eu vou. Hoje eu sou muito mais participante em tudo que eu faço. No caso do Wilson e da Sônia, que tem hérnia de disco, o tratamento para dor foi o mesmo da Dona Tereza, a radiofrequência. Não é que sanou o problema, eu ainda tenho o problema do disco, que ele escorrega, ele pressiona o nervo. Só que o que acontecia? Eu não conseguia fazer uma fisioterapia para relaxar a musculatura. Porque doía muito. Porque doía muito. Ele fazia fisioterapia
Não. Hoje eu já estou independente. Vou usar uma muleta só. Hoje uma muleta só. Então eu já vou para alguns lugares sozinha, eu já dirijo. Né? E a próxima vez que eu te encontrar, você já vai estar sem muleta. Eu vou estar num baile, você pode ter certeza. Você percebeu o sorriso das pessoas, como é que é diferente, né? E a médica que você viu na matéria aí, está aqui comigo. Ela é jovem, eu a conheci há mais ou menos um ano, né? Um ano e pouquinho. E ela é médica anestesiologista, mas especialista em dor e membro do grupo de dor e cuidados paliativos do Hospital Albert Einstein. Doutora Fabiola, de que existia uma especialidade, né, onde a pessoa cuidasse só da dor. Quer dizer, essa novidade na medicina tem quantos anos? É uma especialidade, é uma subespecialidade nova, tem em torno de 20 anos fora do Brasil. Fora do Brasil. E no Brasil, há uns 15 anos, nós temos médicos que já estão atuando exclusivamente nessa área. Agora, no dia que eu entrei no consultório dela, que eu estava com uma dor recorrente, permanente, diária, eu olhei para a doutora Fabiola e falei, mas gente, isso é uma menina, não é uma menina? Difícil chamá-la de doutora, né? Mas, na verdade, aí eu vim a conhecer o trabalho do grupo e tudo, e realmente faz toda a diferença, eu acho, na qualidade de vida das pessoas, né? Quando é que a pessoa tem que procurar um especialista de dor? Na realidade, todas as dores devem ser tratadas o mais precocemente possível. A dor aguda, então, é aquela que segue uma lesão tecidual após uma cirurgia, um traumatismo, quer dizer, uma queimadura. Não tem que sentir dor depois da cirurgia? Não. A dor, ela é esperada porque houve uma agressão, mas ela pode ser tratada de forma efetiva, e se você trata rapidamente a dor de uma cirurgia, a pessoa tem menos chance de ter uma dor crônica. Mesmo sem a lesão visível do nervo, a paciente pode desenvolver o que nós chamamos de síndrome dolorosa neuropática, que é uma dor decorrente desse curto-circuito, essa memória de dor, por a pessoa ter sofrido, então, aquela dor forte, intensa. Onde a pessoa machuca o dedo, qual é o caminho da dor, né? O caminho é longo, mas parece... Todo esse caminho que você vai ver aí acontece num segundo. Você corta o dedo, pica o dedo com alguma coisa, olha lá. Explica pra mim, doutora. Quando ocorre um machucado na periferia, as fibras nervosas da dor, que são fibras finas, são ativadas. E eles levam essa informação de dor ao sistema nervoso central do paciente. Vai subindo, olha Você vê que chega na medula espinhal, e nesse local, o estímulo de dor ele pode ser amplificado ou atenuado. Após esse momento, as fibras da medula se comunicam com as fibras do córtex cerebral, onde finalmente aquela experiência que ocorreu no dedo vai ser percebida, então, como dor. Olha, porque é longo o caminho, né? Ele libera alguma... substâncias, mediadores, excitatórios ou inibitórios. Então, quando você corta o dedinho, tem os mediadores excitatórios no sistema central, que chegou no córtex. Aí você percebe a dor. E você percebe a dor e tem, por exemplo, o movimento da retirada. A retirada do membro que foi afetado. Tudo isso acontece em 1/milionésimo de segundos. Milionésimo de segundos. O organismo é muito doido, né? E se isso ocorre frequentemente, é como se o organismo memorizasse a dor. E aí você não precisa do estímulo mais na periferia. E a pessoa passa a sentir dor no cotidiano, no dia a dia, como você falou. Quer dizer, é um estímulo que dá no lugar, é isso? É uma corrente. É uma corrente de radiofrequência, no caso daquele paciente Wilson. Uma corrente de radiofrequência que vai direto no nervinho da coluna, como vocês podem observar. Ele tinha, por exemplo, esse nervinho acometido por uma inflamação pela hérnia de disco. A corrente foi aplicada nesse ponto, ele foi desinflamado e, portanto, ele pôde voltar às suas atividades físicas, realizar a fisioterapia, a reeducação. Ou os bloqueios, as técnicas mais avançadas. Mas é um tratamento